Nós estamos começando o programa Trocando Ideias, um programa da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, em São Paulo, uma igreja bíblica e relevante, uma igreja acolhedora e missionária, uma igreja que cuida de famílias, mas também se importa particularmente com cada uma das suas ovelhas. Uma igreja para você e para sua família. Pastor Arivaldo Dias Casimiro é um homem de Deus e é o pastor titular desta igreja. Eu tenho o privilégio de cooperar com ele também no pastorado desta relevante igreja. O programa Trocando Ideias tem como propósito responder algumas perguntas que nos são enviadas. E no programa de hoje, nós vamos tratar de 3 perguntas que estão aqui para serem consideradas junto com você. Vamos à primeira pergunta. Ela vem da Rosa Souza. Pastor, eu gostaria de saber sua opinião sobre a questão do racismo. Muito bem, Rosa, esta é uma pergunta oportuna e está aí na agenda do mundo. Mormente diante da morte daquele cidadão americano negro por um soldado que praticamente o sufocou e ele veio a óbito, e isso desencadeou nos Estados Unidos uma reação fortíssima e além dos Estados Unidos em outros países. Bom, primeiramente nós somos, à luz da Bíblia, radicalmente contra o racismo. O racismo não é apenas contra os negros, pode ser contra os brancos, pode ser contra os pardos, pode ser contra os amarelos, pode ser contra uma classe social, um setor da sociedade. Então, qualquer forma de racismo é um atentado à pessoa humana e um assinte ao Criador. É muito importante entender que nós não podemos, como dizia lá Martin Luther King, sermos julgados pela cor da nossa pele, mas pela dignidade do nosso caráter. Nenhuma pessoa é mais importante do que a outra, por ser branca, por ser amarela, por ser parda ou negra. Não há graus de valor pela cor da nossa pele. Todos nós somos iguais perante Deus, perante a lei, perante os homens. Então é uma injustiça, é uma opressão, é um erro, é um pecado, é um crime que nós devemos repudiar com todas as forças da nossa alma. Todos os seres humanos são dignos e merecedores do nosso acolhimento, do nosso respeito e da nossa apreciação. Portanto, nós temos que virar esta página triste, dolorosa do preconceito, do racismo. O racismo é algo que macula nossa história, que mancha nossa história, e nós devemos levantar alto esta bandeira de oposição firme, determinada, contra toda forma de racismo. Segunda pergunta vem do Christian Davi. Pastor, qual deve ser a nossa oração pelo Brasil diante do quadro político? Muito obrigado, Christian, por esta pergunta. O que a Bíblia nos ensina, lá em 1 Timóteo, capítulo 2, e eu quero pedir permissão para ler esse texto, é o seguinte, veja você, o que Paulo orienta. E ele diz assim, na primeira carta, capítulo 2, antes de tudo, exorto que se use a prática de súplicas, orações e intercessões, ações de graça em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. E gostaria de ainda, com a sua permissão,
ler o texto de Romanos, capítulo 13, quando ele diz assim, versículo 1, todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenança de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade, faz o bem e terás louvor dela. Então veja bem, algumas coisas importantes a serem ditas aqui. Nosso papel, primeiro, é de intercessão pelas autoridades. Segundo, nossa posição é de obediência às autoridades. Terceiro, nossa posição é de compreensão da origem e da natureza das autoridades constituídas. Elas são diáconos de Deus, a serviço de Deus, servindo ao povo. Para duas finalidades, promoção do bem e coibição do mal. Quando uma autoridade, seja ela quem for, do poder executivo, legislativo ou judiciário, se essa autoridade inverte o seu papel, a sua natureza, e passa a promover o mal e coibir o bem, cabe-nos, como cristãos, confrontar esta autoridade, para que ela se arrependa, para que ela volte à sua função para a qual foi constituída. Por exemplo, se houver num caso extremo uma autoridade absolutista que queira encabrestar sua consciência e interferir na sua fé no Deus vivo, impedindo que você sirva a Deus, adore a Deus ou viole a sua consciência iluminada pela palavra de Deus, cabe-nos como cristãos o dever da desobediência civil. E aí entra o que a Bíblia ensina em Atos 5:29. Antes importa obedecer a Deus que aos homens. Agora, o grande problema no Brasil hoje é a polarização política. E hoje nós vivemos esse extremismo da polarização. Polarização ideológica, polarização partidária, polarização da mídia, polarização da imprensa, polarização dos poderes constituídos. Nós precisamos ter discernimento para não entrarmos neste viés de uns contra os outros. Essa não é uma boa forma de agirmos numa democracia madura, nem muito menos como cristãos. Nós precisamos respeitar as diferenças partidárias uns dos outros, nós precisamos respeitar que o outro pense diferente de nós, naquele outro assunto, e cabe-nos uma democracia madura e, como cristãos, sobretudo, respeitar as autoridades e servir de exemplo na sociedade, como cidadãos que não transtornam a realidade do Estado de Direito, ao contrário, que se coloca na brecha da intercessão em favor daqueles que foram constituídos por Deus para governarem, para legislarem e para julgarem. Última pergunta vem da tia Raquel. A teologia da missão integral é tão perigosa quanto a teologia da prosperidade? Bom, Raquel, primeiro você já define que ambas, tanto a teologia integral, da missão integral, quanto a teologia da prosperidade são perigosas. E eu concordo com você. A teologia da missão integral, infelizmente, tem hoje assumido um papel ideológico, de esquerda. E alguns dizem que é a tentativa da marxistização da teologia. A teologia da prosperidade, por sua vez, vem fazendo uma leitura não realista, não fiel das Escrituras, tentando levar as pessoas a crerem que a evidência da bênção é a riqueza material.
Deus pode até trazer no pacote das bênçãos espirituais as bênçãos materiais. Mas não significa que toda pessoa rica é abençoada e que toda pessoa pobre é amaldiçoada. Há ricos pobres e pobres ricos. A julgar por esta visão, Paulo seria um fracasso, porque Paulo foi o maior apóstolo, o maior pregador, o maior evangelista, o maior teólogo, o maior plantador de igrejas da história do cristianismo, e ele viveu como homem pobre, morreu como homem pobre, mas era um homem que abençoou o seu tempo e as gerações pósteras. Então, toda teologia que não estiver amparada e ancorada nas Escrituras, Raquel, deve ser rejeitada. Rejeitada. A teologia bíblica, a teologia sã, a sã doutrina, a que emana das Escrituras, ela não tem adjetivos. Não é a teologia da missão integral, nem da prosperidade. É a teologia conforme Deus a revelou e está registrada nas Escrituras. E nós devemos entender uma coisa, nós não podemos nos desviar nem para a esquerda, nem para a direita. Temos que seguir um caminho reto da integridade das Escrituras, da fidelidade à palavra de Deus, sem cair nesse cipoal, nessas armadilhas das teologias forjadas no enganoso laboratório do coração humano. Pois bem, aqui está o programa Trocando Ideias, trazendo resposta para você às perguntas que você nos envia. Agora eu quero reiterar o meu convite para você conhecer a Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Se você mora em São Paulo, se você está desigrejado, se você está com o coração machucado, ferido, com experiências amargas, nós queremos acolher você, ajudar você e abençoar a sua vida. Nós temos cultos todos os domingos, 8h30 da manhã, 11 horas da manhã, 4h30 da tarde, 7 horas da noite. 2 escolas bíblicas dominicais, 9h40 da manhã, 5h40 da tarde. Toda segunda, Conexão com Deus, e toda terça, Mulher e Esperança, 2h30 da tarde. Você é o nosso convidado. Venha, nós queremos ajudar você a conhecer melhor a palavra de Deus, a integrar você para que você se sinta em casa na nossa igreja e certamente você será muito abençoado e edificado. Deus abençoe então sua vida, Deus abençoe a sua família e até o nosso próximo programa, se Deus quiser.